Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Idosos com idade mínima de 65 anos e pessoas com deficiência poderão utilizar o transporte intermunicipal de passageiros gratuitamente a partir do dia 1º de março. A lei estadual, sancionada pelo governador Antônio Anastasia e publicada no último final de semana, estabelece que, para usufruir desse direito, o beneficiário deverá comprovar ter renda individual inferior a 2 salários mínimos. No caso de pleito em virtude de deficiência, o interessado deverá apresentar laudo médico pericial emitido por profissional do Sistema Único de Saúde, SUS. Assim como acontece no cumprimento da lei para transporte gratuito nas linhas interestaduais, cada empresa de transporte terá que oferecer 2 assentos por viagem, como destaca o presidente da Aviação Rio Doce, Rinaldo Grossi, responsável pelo transporte intermunicipal na região. Está havendo ampliação desse direito. O que era direito na União agora passa a ser direito também no estado de Minas. Para maior de 65, igual ao maior, e que tenham renda inferior a 2 salários mínimos. Essa pessoa terá direito ao transporte gratuito. Obviamente são 2 vagas, são por ordem de chegada, porque existe uma procura muito grande. Tem que procurar com bastante antecedência, principalmente se for com uma data muito relevante, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, véspera de Dia das Mães. Não adianta a pessoa chegar lá com poucas horas de antecedência, não vai conseguir mesmo, até porque outro já foi, são só 2 vagas. Rinaldo Grossi explica que o sindicato que representa as empresas irá cadastrar os idosos e portadores de necessidades especiais e emitir um cartão que facilita o acesso ao benefício. O nosso sindicato, a lei já prevê isso, ela vai cadastrar essas pessoas. As pessoas terão uma carteira e nesse cadastramento vai se averiguar essa questão da renda até 2 salários mínimos, confirmar a idade para o documento hábil. Isso é uma coisa relativamente rápida para fazer. A empresa, da parte dela, não tem muito o que fazer. É uma lei é para cumprir, não é para discutir. É ter as 2 vagas, a pessoa chega, requisita, mostra o documento cadastrado, até o momento do cadastramento, até o início da vigência, dia 1º, se não tiver ainda sido cadastrado, aí vai comprovar com identidade, um documento hábil, com fotografia. É óbvio, um documento idôneo, uma carteira de trabalho com fotografia, carteira de identidade. É lógico que não vale uma xerox de um documento que não tenha foto, coisa desse tipo. Mas eu não vejo dificuldade, não. O negócio é feito para atender, não é para complicar. É para atender os idosos que já prestaram serviço ao nosso país e agora é uma forma da gente devolver, não a empresa, mas o Estado como um todo. Tem 21 estados no país que já dão esse benefício. O governo Anastasia, sensível a essa questão, vem de promulgar isso daí. Vai ter prazo até 1º de março para a gente acabar de acertar isso. O local e as demais orientações para o cadastro dos beneficiários do transporte intermunicipal gratuito na região de Caratinga será definido em algumas semanas. Enquanto o cadastro não for concluído, as pessoas, além de apresentarem um laudo médico ou documento provando a idade, deverão apresentar carteira de trabalho atualizada, contra-cheque ou documento expedido pelo empregador, carnê de contribuição para o INSS, extratos de pagamento de vencimentos ou benefícios pagos por órgão ou entidade pública, ou declaração escrita, assinada pelo declarante ou por pessoa que se responsabilize pela informação de que tem renda inferior a 2 salários mínimos. As empresas que fazem o transporte intermunicipal de passageiros em Minas também estarão obrigadas a fixar nos guichês de venda e no interior dos veículos as condições para a concessão do benefício. Graziela Ângelo, para o Jornal da 89. E desde setembro do ano passado, o Jornal da 89 acompanha a invasão do terreno do patronato em Inhapim. Vários fatos se sucederam desde então, envolvendo, de um lado, cerca de 1.500 pessoas que reivindicam um lugar para morar e, de outro, o patronato, que não quer perder a área. O repórter Clemilson Cassiano conversou com os líderes do movimento e com o advogado do patronato. A situação daquele local está uma verdadeira novela. Ontem, nós fomos procurados pelos líderes do Movimento Sem Terra, Afonso Cláudio Vieira e Rondinelli Dias.
eles apresentaram um documento alegando que o advogado Dr. Mauro Bonfim conseguiu derrubar em Belo Horizonte a decisão do juiz da comarca de Inhapim e que os assentados poderiam continuar normalmente tomando posse das terras do patronato. Os dois disseram ainda que o desembargador entendeu que as terras estavam de fato irregulares e o movimento sem terra agiu de forma legal ao se apossar da propriedade. Hoje, fomos procurados pela outra parte interessada. A direção do patronato informou através de seu advogado, Dr. Douglas de Freitas Beneditos, que a versão é outra. Para o advogado, o documento apresentado pelo movimento tem como objetivo apenas a transferência do processo de Inhapim para Belo Horizonte, mas não permite que os assentados continuem ocupando as terras do patronato. Os líderes do movimento, Rondinelli e Afonso Cláudio, comemoraram o documento que, para eles, era uma decisão favorável do juiz em favor dos assentados. Vamos ouvir um trecho da fala de Rondinelli Dias. Satisfação enorme que a gente está tendo, comemorando, né, com muita alegria essa quebrada de liminar, mesmo que a gente respeita o juiz de Inhapim, a gente sabe o trabalho árduo do juiz, a gente respeita, mas nesse momento a euforia da alegria nossa é saber, né, que o nosso advogado Mauro Bonfim conseguiu quebrar essa liminar lá em Belo Horizonte e agora cabe a gente, né, fazer as coisas legais da maneira legais para poder a gente fazer dali um bairro, né, não uma favela como muitos pensam, fazer um bairro digno para as várias pessoas carentes que pagam aluguel saírem do aluguel. Afonso Cláudio, na sua entrevista, também ficou feliz. Ele disse que agora os moradores poderão ter a sua própria residência e sair do aluguel. Nós estamos muito satisfeitos. Eu, como presidente do movimento, fico satisfeito, fico feliz, porque nós não tivemos o privilégio de ser ouvidos em Inhapim. Mas, lógico, o juiz de Inhapim tem outros trabalhos também, é um cara sério, faz um trabalho bacana na cidade. Quero também parabenizar o nosso advogado, Dr. Mauro Bonfim, que com a sua equipe competente, montou o processo, nós, né, nossa equipe, Rondinelli, eu, Gilson, entre outros mais, que juntamos as provas das irregularidades que eles tinham e mostramos para eles, entregamos e o desembargador de Belo Horizonte aceitou a nossa proposta, né, nossos documentos. Então nós estamos satisfeitos com isso. E quero também salientar a todos que nosso objetivo ali não é fazer vandalismo, conforme alguns dizem. Nós estamos brigando para que as pessoas que pagam aluguel tenham o direito de ter uma casinha para morar. Infelizmente, o nosso município e outros municípios não têm uma política habitacional pública. Então, chegou a essa situação por esse motivo. Se tivesse aquele projeto das casas populares, não teria chegado àquele ponto ali. Estou satisfeito, vejo as pessoas fazendo suas casinhas, as pessoas que já moram naquele local. Para mim é uma satisfação imensa saber que eles não estão pagando mais 100, 200, 300, até 500 reais de aluguel. E acredito muito na nossa cidade, na nossa população, que em breve teremos ali um bairro organizado, urbanizado, sem violência. Eu acredito no trabalho da polícia que nos acompanhou o tempo todo, nos respeitou ali, nós também respeitamos ele. Nós estamos cobrando dos assentados ali que respeitem o meio ambiente, respeitem os vizinhos, respeitem as pessoas que por ali circulam, e tudo isso vem acontecendo. Graças a Deus e graças ao nosso empenho, que hoje já está com 3 meses e 12 dias que estamos ali, que nós ocupamos dia 28 de setembro. Então, para mim, eu estou satisfeito demais, alegre com esse trabalho da equipe do Dr. Mauro Bonfim, de derrubar essa liminar. Fiquei muito feliz, muito contente com isso. Os líderes do movimento Afonso Cláudio e Rondinelli Dias. O Dr. Douglas de Freitas Benedito, que representa a direção do patronato, como já dissemos, informou que os assentados não podem continuar na terra e disse ainda que a liminar continua valendo e que a qualquer momento a Polícia Militar pode cumprir essa ordem de desapropriação. O advogado do patronato, Dr. Douglas de Freitas Benedito, explica qual é a real situação do terreno e como está o andamento do processo. A realidade do fato é que há um agravo de instrumento, que é um procedimento, um recurso que foi adotado mediante uma liminar daqui da comarca, pedindo para que essa liminar fosse sustada. No primeiro momento, essa liminar não foi sustada, né? Foi negado o efeito suspensivo do agravo e o tribunal pediu alguns esclarecimentos para a comarca, né, para o juiz da comarca, e pediu também para o pronunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça. E pronunciamento esse que ficou pronto, salvo engano, dia 18 de dezembro, quando foi devolvido o processo ao tribunal, e ontem, acessando o site do tribunal, que é público, qualquer um pode ter esse acesso, nós notamos que o processo agora está indo para a mesa do desembargador para que ele faça o relatório.
Posteriormente, depois desse relatório, vai ser feito a audiência no plenário e os outros desembargadores votarão também juntamente com esse voto desse relator. Então, no momento, o que ocorre é que a liminar persiste, existe ainda autorização para que a área seja desocupada. As pessoas que lá se encontram hoje, elas estão desobedecendo uma ordem judicial, incorrendo em crime. E até o presente momento só não foi desocupado ainda porque a polícia, a autoridade que vai fazer a retirada dessas pessoas, estão desenvolvendo o plano de ação para que seja feito de forma mais pacífica e ordeira, para que não haja nenhuma pessoa prejudicada além do seu direito e que seja restabelecido de forma mais pacífica e mais ordeira possível a devolução da terra. O documento apresentado para a gente aqui ontem, nesse momento eu não tenho em mãos, mas segundo eles, veio do Tribunal de Justiça indeferindo a liminar do juiz aqui de Inhapim e que a decisão foi tomada pela Justiça de Belo Horizonte em sua segunda instância. Foi esse o relato que fizeram aqui. Na verdade, que procedimento foi esse então que eles puderam me apresentar esse documento? Não sei que documento que é, mas para o fim que eles estão especificando, que é de ter derrubado a liminar, ele não tem nenhum efeito, porque ainda não tem nem o relatório do desembargador que foi nomeado como relator do processo. Ainda não existe o relatório. O processo está na mesa dele desde o dia 7 de janeiro para ele fazer o relatório. E após esse relatório pronto, esse voto pronto, vai para o pleno para poder ser discutido com os demais desembargadores que vão fazer o voto. Depois disso é que se vai ter exatamente o posicionamento do tribunal. Lembrando que o agravo de instrumento é só um recurso interposto para que o processo saia de Inhapim e vá para uma vara especializada de conflitos agrários em Belo Horizonte. Em nenhum momento ataca o mérito, em nenhum momento o agravo de instrumento ele fala que as pessoas, após a derrubada da liminar, elas vão ter o direito na terra. Então, esse processo pode se arrastar por longos períodos até que saia uma decisão final. Exatamente. Nós achamos que nos próximos 30 dias nós teremos a decisão do agravo de instrumento. Se o agravo de instrumento for negado, nós achamos que o processo vai demorar menos tempo, porque vai ser julgado aqui na comarca de Inhapim, um local de menos processo, mais tranquilo. Se for remetido para Belo Horizonte o processo, se precisar ir para a vara especializada, nós achamos que vai demorar um prazo maior para ser julgado. Essa a versão do Dr. Douglas de Freitas Benedito, que é advogado do patronato. E à medida que o assunto for desenrolando, que o processo for se desenvolvendo tanto na primeira instância aqui em Inhapim, como também em Belo Horizonte, nós vamos divulgando aqui para deixar o ouvinte bem informado. Sempre mantendo a nossa imparcialidade e ouvindo tanto a versão de um lado quanto do outro. E fizemos contato com o advogado do Movimento Sem Terra de Inhapim, Mauro Bonfim, que confirmou que a permanência das famílias no terreno ainda não está garantida. Segundo o advogado, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer favorável à ocupação e pede que o processo tenha continuidade na Vara de Conflitos Agrários em Belo Horizonte. Agora, é preciso esperar a decisão do Tribunal de Justiça para saber se as famílias poderão continuar no terreno ou se deverão se retirar. E a seguir, Rede Doctum vai oferecer cursos gratuitos nas áreas de administração e contábeis. E ainda, o horário de atendimento bancário vai mudar em Caratinga a partir do dia 20 deste mês.